mudar um pouquinho, né? Sair um pouquinho da nossa rotina. Então, todo dia a mesma coisa, não é gostoso. É bom ter uma coisa novidade, né? E hoje, por sinal, né, a Luiz botando aqui os miados da vida aí, e nós tivemos uns pichanozinhos hoje lá no nosso consultório. Uma pichanozinha, uma gatinha que ela fez a cirurgia. Você sabe como é gato, né? Gato é terrível. Não fica em casa. A gente comentou essa situação da domiciliado, semi-domiciliado, né? Animal silvestre. O gato não tem essa característica. É carnívoro, né? É mais do que o cão, tem algumas características alimentares diferentes. E o gato tem essa característica do hábito noturno, né? O gato gosta de sair de noite, né? É boêmio. Então o gato ele é mais difícil de se ficar em casa. E as castrações que você faz nos seus pichanos, tanto no macho como na fêmea, principalmente na fêmea, você tem que tomar alguns cuidados, porque é danado passar isso. Se você não tiver como conter ele na sua casinha, com certeza ela vai dar uma saidinha, sei lá, sair para alguma coisa. E imagine um animalzinho, um petzinho pós-cirúrgico, ainda com a ferida a ser tratada, seja lá limpa ou passar ou tá tomando alguma medicação, que geralmente toma durante alguns dias, tem que acompanhar, né? Porque lá fora ela pode brigar, correr, subir, descer, e isso pode abrir um ponto, essas coisas. Então essa gatinha, ela rompeu os pontinhos externos da pele, na verdade. Aparentemente nada muito sério. A gente está refazendo e olhando e medicando e cuidando direitinho. E tivemos um outro petzinho também, um outro pichanozinho dos miados aí de nossa amiga Luiz Bahia. Um filhotinho bem fraquinho mesmo. Esse eu não estou com assim. A gente sente, né? Quando a gente está. A nossa experiência profissional às vezes nos leva a algumas conclusões, né? De prognóstico, nós chamamos, né? Aquilo que nós esperamos do tratamento da terapia instituída. Muito caquético, chegou com uma temperatura bem baixinha, 35, se não me engano, 35,5, não lembro direito, mas um quadro de hipotermia, né? Hipotermia, agora o tempo tá frio, né? Inverno tá chegando, mesmo assim tem esses dias mais frio, a noitezinha mais fria ainda. Um animal muito desnutrido, muito caquético, que nós chamamos, ele pode desenvolver um quadro de hipotermia. Ele não consegue regular aquela temperatura corpórea de forma adequada, porque ele está bem fraquinho, né? Você precisa de energia, né? Precisa de glicose, precisa de nutrientes, precisa do estado físico satisfatório para manter aquela temperatura do seu corpinho aquecida, né? Principalmente nesse período agora um pouquinho mais frio, né? Então esse pichanozinho ele está bem fraquinho mesmo. Botei na câmara térmica. Nós temos uma câmarazinha, é tipo uma estufazinha, né? Ela é muito interessante para essa situação. Tem um colchão térmico. É uma outra ferramenta que nós utilizamos muito na clínica veterinária, que é aquele colchãozinho que você bota os pets, às vezes vem com um quadrozinho de hipotermia, a temperatura um pouco mais baixa do que normal, né, desidratado, fraquinho. Aí você tem o colchão térmico, você vai dar um conforto térmico, você vai acelerar essa subida dessa temperatura. Nós precisamos entender que os petzinhos precisam de os metabolismos, né, a fisiologia dos pets. Elas têm uma temperatura corpórea adequada, um pouco mais quente que nós humanos, né, a maioria das vezes. E aí ela precisa de uma temperatura adequada. Se você está muito baixo e muito friozinho, aquelas enzimas, todos os processos fisiológicos ficam lentos, né, todo prejudicado. Então a gente precisa tentar aumentar o quanto antes essa temperatura do nosso pichanozinho, do nosso petzinho, no caso aí especificamente pichano. E nós temos o colchão térmico para situações menos graves, diria eu, às vezes você fazer uma fluidoterapia, fazer alguns procedimentos, um pós-cirúrgico, às vezes, né, botar ali para aquecer para ele voltar logo ao normal. E temos essa tipo estufazinha, uma câmarazinha térmica, que é tipo um baúzinho, né, assim, que você bota, ele tem um termostato, você regula a temperatura para que fique ao agrado, né? 37, 38, 40 graus, você bota a temperatura lá daquele espaçozinho de acordo com a sua necessidade. Se você quer acelerar um pouquinho mais aquele quadro de subir logo a temperaturazinha do pet, você aumenta um pouquinho mais. Se você quer estabilizar, e aí vai para aquele processo que o profissional veterinário com certeza vai fazer com excelência, né? Nós estudamos para isso. Nós passamos 5 anos na faculdade, que não é nada, viu, gente? Na verdade, você aprende muito mais fora da faculdade. Claro que a faculdade te dá um embasamento teórico,
prático. Hoje em dia as faculdades têm muito dessa parte prática que te dá um embasamento bom, mas o dia a dia da clínica, da emergência, a área cirúrgica, para quem gosta de ver cirurgia, é que vai fazer com que você fique um bom profissional, né? Experiência, né? Um tempo você vai ver tudo isso que acontece, vai aparecer cachorro atropelado, cachorro doente, cachorro agredido, cachorro envenenado, cachorro maltratado, cachorro abusado do dono, e aí vai para uma infinidade de situações que você, com essa sua experiência, com o olho clínico da sua experiência, com certeza ele vai dar uma condição de trabalho muito interessante, tá bom? Então a gente teve esses 2 casinhos lá, só para poder florir um pouquinho, esse sinal do nosso amigo Luiz botou aí os pichanozinhos, os miadozinhos no nosso início do nosso programa. E é interessante que a gente conte essas histórias de vez em quando, né? É o dia a dia da gente, que é lá no nosso pet. A gente recebe, hoje mesmo a gente teve aquela situação que nós falamos, que a gente sempre tenta, acho que todo mundo faz alguma coisa, né? Serrinha hoje sempre falo e sempre pontuo aqui que Serrinha é uma cidade privilegiada nesse aspecto de bem-estar animal. Hoje tem os veterinários todos aí fazem alguma coisa nesse sentido, desconto, gratuidade, sei lá, tudo que é possível de acordo com a capacidade de cada um desses aí. Fora essa rede toda já formada aí de questão de bem-estar animal. E a gente, sempre possível, também tenta ajudar. E a gente fez esse entendimento com a SEDAM, de vez em quando lá com o nosso amigo Dr. Patrick, nosso amigo Dr. Diego, na verdade, que é o secretário atual da pasta. E aí sempre tivesse um petzinho lá que chegasse resgatado, seja ele de maus tratos. E provavelmente esse aí deve ter sido um resgate de maus tratos, né? Provavelmente, né? Não cheguei a ver a ficha dele não, mas com certeza deve ter sido isso. Chegar um petzinho lá, por essa situação de resgatado, que precisa de uma tosse, um banho, uma ação dessa área de estética, né? E a gente se prontificou de primeira a fazer essa ação, porque a gente sabe que ajuda. A gente vai postar já a fotozinha do petzinho. Isso é aquele tipo um poodlezinho já com o pelo todo embolado, aquele pelo velho, de um animal maltratado, mal cuidado, né? E a gente falou aqui daquelas questões que e eu vou voltar a falar isso logo que possível, das questões que a gente falou de estética, né? Futilidade, necessidade, dentre outros aspectos. E a gente entende que também é uma necessidade. Tem essa característica da futilidade, a princípio, né? Para uma visão um pouco, não muito, uma visão assim, talvez um pouco errônea, mas essa parte da necessidade ela é muito grande. Você vê como ele vai sair, ele entra todo maltratado, aquela parte da higiene da pele, o desconforto visual dele, aquele pelo sujo, com odor, geralmente tem ectoparasitas ali, mantém a umidade muito excessiva na pele, favorecendo a proliferação de infecções bacterianas, fúngicas, ácaros, sarnas, e aí vai. E aí você faz uma tosa dessa, limpa o animal, deixa ele sai com outro aspecto. A fisionomia do pet já é outra. Ele agradece, né? Do meu ponto de vista, eu acho que ele agradece, porque ele estava com aquele ali engunhado, aquelas bolinhas de pelo engunhado na pele. Isso não deve ser bom para ninguém. Imagine você estar com aquele cabelo todo alinhado, ali coça, né? Incomoda, acredito eu, né? Bom, pessoal, antes de a gente entrar na nossa pauta do dia, que a gente sempre aqui, a gente divide nosso programa em vários segmentos, diria eu, né? E dentre eles o mais importante, assim, o mais crucial assim, a pedra fundamental do nosso programa, que ele tem essa característica muito didática, né, de informativa, de aprendizado também em alguns momentos, também meu, que eu estou aprendendo pra caramba apresentando esse programa, nos aspectos não só acadêmicos, né, profissional, mas também pessoal. É uma nova realidade, é uma nova atividade, um novo desafio. E a gente vem sempre aprendendo, né? É bom demais, né? E em cima desse viés do aprendizado, né? da gente, do nosso programa, da dinâmica, nós temos a pauta do dia, que é aquele assunto que a gente geralmente aprofunda um pouco mais, geralmente temas ligados àquele dia a dia do pet. Hoje não vai ser diferente. A gente vai trazer uma temática aqui bem interessante, já eu conto sobre ela, que vai salvar algumas vidas,
É muito comum, alguns procedimentos que a gente vai tocar aqui, com certeza vai alertar alguns tutores e com certeza vai ter sempre um ganho, né? E isso que a gente preconiza aqui no nosso programa, né? Tentar levar um pouco de informação do nosso jeitinho, não é nada sofisticado, né? Nosso programa é um programa simples. A gente vem assim tentando sempre melhorar, como a gente falou dos aspectos aí do nosso canal do YouTube agora, né? Tem 2 semanas mais ou menos, a gente vem fazendo nossas lives do nosso programa, que é transmitido pelo canal oficial, além da rádio, né, das ondas 1330 da Continental, que vai entrar nessas cidades aí na zona rural principalmente. Nós também temos o nosso perfil oficial, que é a Dogs Pet Shop Serrinha, no Instagram, onde a gente retransmite o nosso programa através de uma live. Ela fica salva no IGTV do Instagram, e nós agora estamos pegando essas lives e editando ela um pouquinho, né? Botando um cardzinho, botando um texto mais explicativo daquilo que a gente quis falar naquela live, e também botando no nosso canal atual no YouTube. E quem quiser seguir, fique à vontade, é fácil de achar. Procura como Mundo Pet Continental, que você acha fácil. Aí você vai lá, procura Mundo Pet Continental, você vai ver logo o nosso programa, da Dogs Pet Shop, lá, Mundo Pet Continental, e você segue o canal, e você logo vê a oportunidade de pegar um assunto que te interessa e vai lá dar uma olhada, e de repente quiser perguntar alguma coisa lá também no canal do YouTube, você pode perguntar. A gente sempre está monitorando e sempre que possível também dando retorno para esses tutores que porventura tenham algum tipo de dúvida, tá? Já a gente volta a falar sobre isso, mas antes da gente entrar efetivamente na nossa pauta do dia, a gente não pode deixar jamais de falar algumas coisinhas, e a gente sempre fala aqui. Eu estava vendo a Luiz e o Bahia antes de chegar aqui nos estúdios da Continental. Eu sempre boto o meu rádiozinho do meu carro na Continental, né? Ultimamente eu venho os vídeos, até porque a gente precisa se atualizar. Tem aí programas para todos os gostos, a gente já falou sobre isso aqui. Programas novos com o nosso amigo aí, Josman, que é às terças e quintas, programa novo. Então a gente tem para todos os gostos, todas as qualidades, todo tipo de família, idade, senhora, senhor, todo tipo de gosto. Nós botamos aqui o programa Mundo Pet, para quem tem essa necessidade. Não é todo mundo que gosta, talvez, mas muita gente, toda a família tem um pet, né? Às vezes tem a família que tem um pet, 5 membros da família gostam, um não gosta, mas sempre tem alguém lá e sempre tem um pet. Então, é um assunto hoje pertinente. Hoje, eu estava conversando com o meu amigo Rogério, da Cerâmica, o vereador do nosso município. De vez quando a gente bate, é um correligionário partidário também, apesar que eu não sou político, mas eu tenho uma relação partidária, e a gente estava fofocando algumas coisinhas, e eu comentando com ele a importância dessa área pet, dessa área de bem-estar animal, e como ela vem tomando corpo no nosso município. O engajamento dos vereadores, que a gente já comentou aqui, né? Nossa amiga Dilene aí, está muito engajada já há um bom tempo, nosso amigo Bigode, nosso amigo Tiaguinho. Eu ouvi falar mais recentemente nosso colega Ito Tolentino, também vereador, eleito pelo primeiro mandato agora. Então são pessoas que já estão vendo esse universo e essa necessidade, não é só isso, é a necessidade. E eu estava comentando com o Rogério esse viés, como é importante. A gente pretende fazer uma ação dessa lá na comunidade dele, na Isabel, logo que for possível, como foi feito aí no domingo passado, lá na Bomba, naquela área do Campo da Lixa, através de nossa amiga Jaqueline da rádio, com esse projeto lindo aí dela. A prefeitura está presente também, o Ciro Novaes também, que está envolvido com todo esse processo, a própria rádio como por um todo. Esse fazer o bem faz o bem, né? E a gente esteve lá, fez tudo aquilo que a gente já tinha mais ou menos comentado, e foi super legal. E a gente quer levar isso, se possível, para outras áreas, mesmo que não seja vinculado aí ao projeto Fazer o Bem Faz o Bem, que é uma parceria interessante, que eu já falei com Jaqueline, que sempre que tiver esse projeto, que nos convide, que a gente vai estar à disposição para fazer isso, que a gente viu, que foi, eu falei até com o Rogério, nós já atendemos lá mais de 60 animais, mais de 70 animais ao todo, entre vacina, remédio verme, vacinados, vermifugados, orientados, medicados, atendimento clínico, lá a gente fez pelo menos uns 5. Então a gente tenta trazer essa prestação de serviço para a comunidade que tanto precisa dessas orientações. E o programa aqui tem essa característica, né, muito interessante de trazer conhecimento, trazer informação.
Nosso amigo Sival Anjos acabou de chegar. Não chegou molhado porque não choveu, viu? Porque se estivesse chovendo, ele estava aqui que nem um pintinho. Todo piu-piu, todo molhadinho. Josmar, meu velho, um abraço. Até segunda-feira, que a gente só se vê segunda-feira agora. A gente só tá se vendo segunda-feira. Amanhã, bom programa para você, viu? Espero que seja um excelente programa. E a gente vem tocando nosso espaço de dia gostoso, tá, gente? Quem ouve a gente aqui, eu tô dando essa enroladinha que o nosso assunto é relativamente curto hoje e a gente vem, né, pontuando várias situações, né? O diálogo é importante. O bate-papo num programa de rádio, às vezes é mais interessante do que aquela pauta tão maçuda, como se fosse uma aula de online. E não é o que a gente pretende fazer aqui. A gente pretende trazer aos poucos informações, aos pouquinhos, tá? O pessoal que está entrando na nossa live, fica à vontade. Bruna, se não me engano, entrou aí agora. Bruna, fica à vontade. Aqui é o programa Mundo Pet Continental. Nós temos esse canal aqui para as pessoas que adoram, que gostam, que vivem esse universo pet, que é um universo tão gostoso de se viver. Como eu falei, todo mundo tem um petzinho em casa. E a gente sempre tenta trazer aqui, dentro do possível, essas informações e conhecimento para o pessoal. Bom, antes de entrar na nossa pauta aqui, Sival, pode adiantar, Sival, que dá o tempo que eu finalizar aqui, para a gente botar a nossa vinheta, mas é o tempo. Eu gostaria de comentar, a gente sempre comenta, aliás, a gente faz essa abertura do nosso programa, antes de entrar na pauta do dia. E boa tarde, Bruno, boa tarde, um abração para você. Fique à vontade aqui, como eu te falei, esse espaço é de vocês que gostam, que tem um pet. A gente sempre tenta passar um pouquinho de conhecimento. Nós temos aí, aliás, falando nisso, nós temos aí hoje tem sorteio da Dogs Pet Shop, tá lá, um banhozinho, já tem um bocado de gente curtindo a foto, botando a hashtag Muito Pet Continental, botando nomezinho do seu pet, seguindo o perfil oficial. Eu vi lá, tem uma tá botando um bocado de vezes, né? Mas assim, deixa eu até alertar, gente. O ideal é que, bom, eu vou até botar isso na regra da sorteio, para que a gente fique, quer dizer, cada usuário, cada perfil faça só uma vez, né? Não pode ficar também botando muito nome, às vezes, o tempo todo, para poder. Que aí você, cada vez que você comenta a foto, você é como se fosse uma pessoa, né? Se você não filtrar, essa pessoa acaba tendo uma vantagem em cima das demais. Mas assim, a ideia é que seja uma pessoa sorteio por uma pessoa, né? Por uma participação. Olha lá, disse que participou, que bom, vamos fazer. Vamos tentar fazer dessa forma que eu acho que fica legal. Eu vou botar essa observação para que a gente faça uma participação por pessoa mesmo, que é o que a gente imagina aqui. E aí fica fácil de participar, né? A foto está lá, quem estiver nos ouvindo aqui agora, ela geralmente fica até amanhã, umas 10, 11 horas, quando eu geralmente vejo o perfil e faço algumas, aí geralmente executo o sorteio. Então vocês têm até amanhã para curtir a foto. Olha que beleza, ganhar um banhozinho. Eu estava comentando aqui agora desse banho, dessa tosa que nós fizemos para esse pet do Kaat. Ele saiu bonitinho, cheirosinho, bonitinho. É uma outra vida, né? Um banho quando chega em casa do trabalho. Você se sente leve, né? É uma outra coisa, tá bom? Mas voltando ao nosso bate-papo aqui, Bruna já falou ali que participou. Que bom, Bruna. Participe, divulgue nosso espaço, que isso aqui é de vocês. Eu gostaria de comentar somente essa questão do Covid, para a gente já entrar na nossa pauta. Rapidinho. O negócio parece estar apertando, né, gente? Você viu aí? Nossa, parece que apertou, né? Rapaz, o governador parece que já comentou aí que vai ter que dar um passo para trás. Eu não gostei, porque, porra, eu estava pensando aqui, já estava, 20%, 25% da população já vacinada, já estamos no andar da carruagem, as coisas andando para aquele lado positivo, aí de repente vem essa duchazinha fria aí, não sei o que ali, acolá, o leitozinho da Paulo Afonso, para essas cepas novas aí, menino. Aí a gente está começando a abrir o comércio, reabrindo algumas atividades. Já pensou se tiver que dar aquela trancada de novo? Deus permita que não aconteça isso, né? Porra, a gente tá tão adiantadozinho, a vacina tá tão legal, nosso município está muito bem assistido de leito, né? O prefeito conseguiu botar aí, disponibilizar para a população, não só de Serrinha da região, mais de 20 leitos de UTI, uma segurança para nós, usuários, nossa população. Eu me incluo nisso porque eu não tenho um plano de saúde, atualmente eu não tenho, então se eu precisar eu vou ter que ir para o hospital, como outro qualquer, como outro cidadão qualquer. Então é importante nós termos essa estrutura e aí a gente vê essa notícia meio que desagradável. Deus ouça que seja só uma impressão, né? Que as coisas não sejam tudo isso, mas a gente sentiu que as coisas deu uma apertada. Paulo Afonso parece que deu uma segurada, outros municípios aí,
e pedir zum, 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 tá rodando. Espero que não piore. Tá bom, gente? Sival, meu velho, vamos botar aí nossa vinhetazinha da pauta do dia pra gente matar esse coelho logo hoje. Bora? Vamos lá. A pauta do dia. Os assuntos que serão destaques no Mundo Pet de hoje. Mundo Pet Continental. Comunicando, Dr. Cássio Fiuza. Opa, já retornamos, né? E eu já vou me corrigir aqui. Não matar, gente, eu fiz só a expressão, viu? Matar o coelho, né? Matar. Essas expressões, falando isso, esse Sival que estava me comentando aqui, essas expressões que nós fazemos, atirar o pau no gato, matar o coelho com a cajadada só, né? Essas coisas são coisas que a gente aprende e não sai da nossa boca. E às vezes a gente acaba falando sem essa má intenção, né? Não tinha intenção nenhuma de matar o coelho, quer dizer, de andar a carruagem, né? Mas a gente tem que se policiar, porque aquela questão da música, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, é que na hora de tirar o pau já está falta de uso, né? Porque, quer ou não, incentiva de alguma forma ou de outra aquela criança que não está desenvolvida nos seus, né? Acha que aquilo é correto, né? A música diz que é tão gostosa para tirar o pau no gato, vamos picar o pau no gato. Então essas expressões aí a gente deve estar evitando realmente, né? Essa matar o coelho com a cajadada, como eu falei aqui, saiu sem querer, mas com certeza sem mais intenções. Tá bom, gente? Vamos para a nossa pauta do dia, porque já são 17h25, vamos andar da carruagem. Os nossos professor Raimundo também é vapt-vupt, aqui as coisas é rapidinho, já vai ter aí nosso spotzinho dos nossos colaboradores. E nós vamos ter um videozinho bem ilustrativo, ele é curtinho, vai ser legal, onde a doutora, não sei o nome dela aqui agora, mas eu vou ver já, ela fala um pouquinho sobre esse tema que nós vamos falar hoje, a pauta do dia, que é convulsões em pets e suas consequências, né? E aí a gente vai logo pensando, convulsão, e a gente já falou um bocado de coisa aqui, intoxicações, veneno, mitos e verdade, quiabo, leite. Já me esqueci de tanta coisa que a gente falou esses dias aqui, em termos de pauta. Eu vou até fazer uma retrospectiva de tudo, eu vou anotar para a gente poder falar de forma mais adequada. Mas esse tema da confusão, a gente está falando da intoxicação, forçar o vômito, quer dizer, induzir o vômito, os cuidados que tem que ter, carvão ativado, tudo isso são temas que a gente traz aqui e de alguma forma ou de outra pode estar contribuindo com o tutor na possibilidade de salvar a vida de um pet. E quando a gente fala em convulsões em pets e suas consequências, é uma temática muito interessante que lida muito com um quadro de intoxicação, envenenamento, às vezes leva a quadros convulsivos, né? Então, você saber como é que acontece isso, como fazer, o que não fazer, são coisas interessantes que eu acho que pode ajudar muito dos tutores numa situação dessa aí que precise, que o petzinho dele tenha esse quadro convulsivo e você precisa intervir, tá bom? É bem interessante esse tema, tá? Mas a gente podia perguntar, né, o que é e como ocorre, né? A convulsão é uma desordem, né, desse processo do sistema nervoso, de perda do controle, né, dos impulsos nervosos, no sistema nervoso central, geralmente. Impulsos nervosos nada mais é do que impulsos elétricos. Gente, a comunicação entre as células nervosas, os neurônios, que a célula fundamental o neurônio, é uma célula altamente especializada, né? Ela é nobre, que nós chamamos, uma célula nobre, ela não pode perder oxigênio, se ela ficar sem oxigênio, ela degenera com uma facilidade muito grande, diferente às vezes de outras. Então é uma célula bem especializada. E a comunicação delas é exatamente nesses milhões de neurônios que nós temos aqui na nossa cacholinha, ela é feita através de impulsos elétricos, impulsos nervosos. Nós temos o que nós chamamos de sinapses, né? Entre um e outro, para se comunicar, eles não se tocam, não. A princípio, eles ficam meio que distantes, o rabinho de uma, a cabecinha da outra, nessa que nós chamamos de fenda sináptica, né? É onde tem ali os neurotransmissores, né? São neurotransmissores, o nome correto é esse mesmo. E aí esses impulsos nervosos, eles transitam por essas áreas aí, né? Cargas elétricas mesmo, dentro daquele emaranhado de neurônios. Então esse quadro convulsivo nada mais é que uma desordem, é como se fosse um choque, é um estado de desordem mesmo desses impulsos nervosos, e aí você provoca esse quadro convulsivo, né? Que nós precisamos entender que o sistema nervoso central, o sistema nervoso, na verdade, ele é um dos sistemas. Tem o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, o sistema, né, linfático, tem vários sistemas do nosso organismo, dos pets, né?
E quando é esse desequilíbrio desse sistema nervoso, e ele que comanda todos os outros, né? O sistema digestivo é comandado pelo sistema nervoso, o sistema hepático, todos os sistemas do nosso respiratório, nós respiramos porque nosso cérebrozinho, a nossa cachola faz isso. Tudo isso aí tem uma dependência desses impulsos nervosos. Nós temos áreas lá na nossa cacholinha, no nosso cérebro, nos PETs nós estamos referindo, que tem, que comanda ali o centro respiratório, outro comanda aquilo, outro comanda a voz, outro comanda o movimento. Nós temos áreas ali, e esse descontrole desses impulsos elétricos, são impulsos nervosos, né? Que são transmitidos através daquelas fendas sinápticas que nós falamos aqui, né? Através daqueles neurotransmissores, eles podem se desorganizar e esses impulsos estarem meio que exacerbados. Nós temos impulsos inibitórios e excitatórios, né? Nesses sistemas aí. Aí então um desequilíbrio total e aí gera-se, na maioria das vezes, esse quadro convulsivo, né? Nesse nosso PET, né? E aí a gente podia pontuar duas coisas muito, muito interessantes, né? Que quando a gente fala nesse descontrole, a gente pode ter duas situações bem comuns, que são uma situação focal, né? E uma situação generalizada. Quando esse trauma, eu vou dizer já o que leva a esses quadros convulsivos. Os sinais também, eu já vou comentar. Mas assim, quando essa lesão, quando esse trauma, que geralmente essas convulsões podem, uma das causas mais comuns, além das hereditárias que eu vou comentar, é essa do trauma, né? O trauma. Quando o trauma, às vezes, é numa área lá, o PET bateu a cabeça, ou tomou uma pancada, ou ele correndo bateu, ele tomou uma pancada, alguém bateu, jogou uma pedra, sei lá o que for, caiu. E aí, dependendo da lesão dessa área, ele pode ter uma lesão focal, né? Um trauma focal, geralmente, ou uma lesão por um quadro infeccioso, seja ele qual for, também focal. Geralmente, nesses quadros, esses quadros convulsivos são mais leves. Às vezes, não há perda da consciência, que é um dos quadros que se observa na convulsão, a perda de consciência, que é aquela situação que o PET não vê o que está ao seu redor, não ouve, não sente, não interage com as coisas que estão ao seu redor. Então, a perda da consciência. Ele não ouve você. Você está lá convulsionando e você está lá gritando no pé dele, que já nós vamos falar que isso não é adequado. Não adianta, porque ele perdeu a consciência. Tem perda de consciência na maioria das vezes. Quando ela é focal, como eu falei, às vezes não há uma perda de consciência. Há uma salivação, há um tremor muscular involuntário, são involuntários os tremores musculares. Um dos sistemas mais acometidos pelo quadro convulsivo é esse sistema locomotor muscular. Lembrando que o coração é um músculo. Alguém está lembrado que o coração é um músculo? Se você tem uma convulsão, seu coração, inclusive, pode ter uma parada, uma arritmia, um descompasso, ou até uma parada, já que é um músculo também. E um dos sistemas mais atingidos pelos quadros convulsivos, dentre outros, é o quadro muscular, é o sistema muscular. Então, é por isso que tem aqueles espasmos musculares, tremores, salivação, às vezes esse quadro de rigidez mandibular, ele fecha a boca que você não consegue abrir às vezes. Salivação é muito comum, né? Esse andar patelar, né? Micção, ele se mija. O sistema nervoso controla. Você não mija porque o sistema nervoso está lá, não mija. O esfíncter, que tem um esfíncter lá na uretrazinha, se você tem um trauma e você está no quadro convulsivo, há um relaxamento desses esfíncteres, né? Às vezes ele se caga, às vezes ele faz cocôzinho, né? Faz xixizinho, se mija. É muito comum nesses casos. A vocalização, ele fica... Essa é o quadro de vocalização que nós chamamos. Tudo isso está presente num quadro convulsivo. E aí nós comentamos dessas duas situações, né? Focal e generalizada. Na generalizada, com certeza, um trauma, seja qual for, o que provocou, que a gente já vai falar sobre isso, ele é uma situação que ele abrangeu mais áreas, mais células nervosas também, uma área maior, e a depender de como for, na maioria das vezes, ela vai levar a um quadro realmente de perda de consciência, tá? Bom, falando de causas aqui, a gente já tocando nesse assunto das causas, né? As principais causas que levam a esse quadro convulsivo, né? A gente comentou, né, gente, que a gente tem essa possibilidade hereditária, tá?
Alguns pets, algumas raças principalmente, elas têm uma predisposição. São raças ou pets, indivíduos, mas geralmente um pouco relacionado também a essa questão racial, que eles têm não diria uma célula nervosa mais fragilizada, mas esse sistema um pouco mais fragilizado, mais susceptível a essas interferências todas aí das causas, e aí você às vezes tem um pet que mesmo sem uma causa específica, né, que a gente chama, ele pode estar desenvolvendo quadros de convulsões esporádicos, principalmente, não quadros rotineiros, mas na maioria das vezes o meu pet teve uma convulsão, tem um tempão que não teve, outro tem assim, geralmente está muito relacionado mesmo a essas causas hereditárias, né, genéticas, hereditárias e raciais, né? Então aquela raça tem predisposição a transmitir para aqueles outros indivíduos, é genético. Então isso acontece, não é uma coisa muito comum do dia a dia, mas tem essa característica que pode ser. Aquela situação, o pet não teve um trauma, não teve uma doença, não teve uma função, um comprometimento renal, hepático, não teve nada, não teve uma doença infecciosa, tipo a sinomose. Nós já falamos aqui que a sinomose é uma doença viral que ela atinge as células nervosas, o sistema nervoso central, o vírus, ele tem predileção a esse sistema e ele lesiona aquela bainha de mielina. Eu acho que eu já comentei isso para vocês aqui. O neurônio, aquela célula funcional que nós chamamos aqui de neurônio, aquela célula funcional do nosso cérebro, dos pets também, eles têm essa tal de bainha, que os impulsos passam por essa tal de... É como se fosse uma saia mesmo, bainha, o termo é esse mesmo, é que reveste aquele corpo do neurônio. E o vírus, ele destrói essa bainha, onde passam os impulsos. Consecutivamente, esses impulsos vão estar, essas cargas elétricas que nós chamamos, vão estar desordenadas. Muito comum aparecer esses quadros convulsivos em animais que estão desenvolvendo um quadro de sinomose. Então, às vezes, você não tem uma justificativa, não teve sinomose, não teve um trauma, não teve um quadro infeccioso, seja lá qual for que poderia estar dando origem a essa convulsão, e de repente aquele pet está desenvolvendo convulsão. Então, às vezes, é essa questão hereditária, né? Nós já falamos aqui das quadros de intoxicações. Se lembra, nós falamos da ivermectina. As intoxicações podem levar, né? Nós já falamos da sinomose, dos traumas, né? Que eu acho que é o mais comum dos quadros convulsivos, são através dos traumas, né? Cranianos, na maioria das vezes, né? Você bateu, você gera um trauma, e esse trauma pode levar a quadros convulsivos, seja eles temporários ou não. Então, essa causa traumática ela é muito comum. Essa causa por intoxicação, aí nós falamos da ivermectina. Se lembra que nós falamos que a ivermectina é um remédio, é um produto químico, né? É um fármaco que ele pode passar a barreira hematoencefálica e, consecutivamente, atingir os neurônios e provocar quadros convulsivos também. Então, quase intoxicações mais severas podem estar levando também a esse quadro de convulsões. Tá bom, gente? Deixa eu ver se eu botei mais algumas aqui. Deixa eu ver. Sim, desses distúrbios metabólicos, já me passando. Duas situações muito interessantes, que aí eu vou falar, talvez seja... Alguns tutores, já peguei quadros parecidos, tá? Para você ver como é interessante essa questão o profissional veterinário, a anamnese que nós chamamos, aquelas perguntas que o profissional veterinário faz aos tutores. Os pets não falam, né? Eles às vezes demonstram muitas coisas, mas eles não falam, mas você percebe algumas coisas. Mas assim, esses questionamentos que nós fazemos é para tentar entender. Às vezes você... Como eu falei, você não tem nenhuma justificativa para aqueles quadros convulsivos que aparecem do nada. Não teve sinomose, não teve trauma, não teve intoxicação, não teve aquilo. E a gente fica sem saber o que está acontecendo. E dois sistemas que são muito interessantes, que podem levar a quadros convulsivos, é o sistema hepático, o sistema renal, o fígadozinho. Você pode ter uma patologia, uma hepatite, ou uma lesão infecciosa, inclusive, nesse órgão, fígado. E para que nós sabermos se esse órgão, esse sistema está bem, nós precisamos fazer alguns exames bioquímicos, nós chamamos, né? TGO e TGP, geralmente são duas enzimas hepáticas, que nós profissionais utilizamos muito para fazer como parâmetro desse órgão. Esse órgão está bem ou ruim? Geralmente, esse exame bioquímico
do fígado, essas duas enzimas hepáticas, elas te dão uma ideia de como é que está esse fígado. Então, algumas lesões, sejam elas parasitárias, traumáticas também em alguns casos, ou até infecciosas, ou por alguma outra desordem, neoplasias às vezes, ou outra qualquer, podem levar a algum tipo de disfunção nesse órgão. Então, a amônia, e aí eu vou chegar lá. O fígado, ele metaboliza a amônia. A amônia nada mais é, gente, do que aquilo que a gente come. As proteínas, é um catabólico, quer dizer, aquilo que não presta, né? Quando nós comemos, nós cagamos, né? Um cocôzinho lá no final. Tudo aquilo ali vai ser metabolizado. O que é bom fica, vai ser metabolizado, transformado naquilo outro, e o que não presta vai saindo. Esse processo de metabolismo que nós fazemos, fisiológico, interessante, que os PETs fazem, das proteínas principalmente, produz o que nós chamamos de amônia. Amônia é um catabólico proteico, e quem pega essa amônia para poder transformar em ureia, para ser excretada lá pelo rim, é o fígado. Se o fígado está com alguma injúria, né, um trauma, uma infecção, uma hepatite aguda ou crônica, seja lá qual for a patologia nesse órgão, por isso que é importante fazer esse exame, ele não vai metabolizar essa amônia vai se concentrar no organismo. A amônia é tóxica. Aí você vai ter quadros convulsivos, muitas das vezes relacionado a esse quadro de toxicidade da amônia no organismo. E às vezes o tutor, às vezes não quer fazer esse exame, mas é um exame importante. Porque, mas doutor, ele não tomou pancada, porque ele está assim, você não sabe, você tem que fazer exames em alguns casos. E às vezes a justificativa muito plausível é essa. E o rim, como a gente falou, que o fígado metaboliza essa amônia, transformando em ureia, para que possa ser excretada pelo rim, né? Eu comentei em algumas falas minhas que o fígado é um órgão muito que faz esse processo de metabolismo, e o rinzinho, o sistema renal, mais excretor. Então essa tal amônia que era para ser transformada em ureia, para ser excretada lá pelo rim, de repente o rim transformou. O fígado está bom, mas o rinzinho está lá pifado por algum motivo. Uma nefrite, uma doença do rato, que provoca a nefrite, quer dizer, danifica as células do rim, essa doença do rato, a leptospirose, ou, dentre outras mais, pode estar lesionando esse órgão, pode estar perdendo função, e aí essa ureia, que era para ser jogada no xixizinho e tchau ureia, não vai, ela começa a acumular. Por isso nós fazemos também função renal. Ureia e creatinina são dois catabólicos também interessantes, pesquisados nessa prova renal, e que vai nos dar um parâmetro de como é que está esse rim. Então esse rim pode estar lesionado. Então junta-se ureia, consecutivamente o animal, o petzinho, vai ter um quadro convulsivo decorrente a essa uremia, esse aumento de ureia no sistema e consecutivamente provocando uma lesão. Tá bom, gente? Alguns tumores cerebrais podem acontecer, isso não é muito comum, pode provocar convulsões, processo inflamatório infeccioso, já falei, né, que essas questões das doenças, falei inclusive da sinomose, falando das infecções que podem estar nesses dois sistemas, que são muito clássicos em provocar processo de convulsão, quando há inclusive essa lesão nesses dois órgãos, um não metaboliza a amônia e o outro não excreta a ureia. Podem uma dessas duas aí provocar esses quadros convulsivos. Bom, gente, continuando essa fala nossa, que já vamos colocar o nosso videozinho para vocês entenderem um pouquinho mais, com doutora, deixa eu ver, Karine, eu já eu vejo o nome dela, é que eu sou fraco para gravar nome. As gravidades, né, de um quadro de convulsão, né, porque está chegando aqui, a gente falou que existe, como é que ela se apresenta, salivação, tremor involuntário, né, o sistema como é que funciona. E a gente vai entender, e essa gravidez, o que é que acontece quando o animal tem convulsão, né? Essas convulsões podem deixar sequelas temporárias ou sequelas até definitivas. Pode levar a óbito. Se lembra essa falta no quadro convulsivo, lembra que uma convulsão, sistema nervoso central, sistema nervoso, que comanda todos os sistemas, inclusive o respiratório, ele pode, nesse quadro convulsivo, ele pode baixar essa saturação de oxigênio no PET, e você ter necrose, morte de células nervosas decorrente desse quadro convulsivo.
Então você pode ter uma lesão, morte de células nervosas por causa de uma convulsão, e você ter sequelas às vezes irreversíveis. Aonde ela lesionou, de repente lesionou lá uma área da visão, o seu PET pode perder uma visão após um quadro convulsivo. Principalmente se esses quadros convulsivos forem prolongados, né? Ou mais intensos, ou mais frequentes, porque a cada quadro convulsivo você aumenta consideravelmente essas possibilidades disso acontecer, uma hipóxia que nós chamamos, né? Diminuição de oxigênio no organismo, e você ter uma necrose, uma perda, uma morte dessas células nervosas, e você ter lesão, às vezes irreversível, né? Eu já falei de levar essas células a morte dessa célula, essa célula funcional que é o neurônio. Nós estamos falando dessa situação da área onde vai atingir a extensão dessa área, que todos esses traumas aí, ela pode, como eu te falei, pegar ali uma área exclusiva que é relacionada à visão. Aí o seu PET ficou bom, mas ficou com perda de visão, acuidade visual, perder um pouco de visão, pode perder um pouco de olfato, pode perder um pouco de equilíbrio, né, se depende da área. E aí, a depender do trauma, extensão e gravidade dessa lesão, pode ter traumas, inclusive, irreversíveis, ou até, em um caso mais extremo, levar seu petzinho à morte, né? Lembrando que o coração é um músculo. Você lembra que eu falei que um dos sistemas mais atingidos por um quadro de convulsivo é o sistema muscular, né? Então, o coração é um músculo, consegue ativar o coração que bombeia. Se você não bombeou o sangue, você não vai oxigenar, inclusive aquela célulazinha que está aqui na caixa da cachola, que é os neurônios. Morreu, já era. Então, é por isso que você tomar providências, e aí já estou chegando nessa fase, talvez seja interessante para você ter uma sobrevida do seu PET ou menos lesões durante esse processo, tá? Uma outra, não falando das gravidades, né, do quadro convulsivo, de consequências, uma que é muito comum, gente, e aí eu vou falar que pode acontecer, são as fraturas, tá? Um quadro convulsivo, o animal se bate. Lembra que a gente falou dessas espasmos musculares involuntários, ele se debate, e isso leva a fratura mandibular, perda de dente, trauma craniano, e em alguns casos mais extremos até fratura mesmo de ossos longos. Claro que não é muito comum, né? Mas esses traumas na cabeça é muito comum. O cão se bate, e numa batida dessa ele traumatiza mais ainda, e aí as coisas, né, tendem a ficar cada vez piores, né? Essa questão do tempo, tempo e sequela, ela é muito interessante, viu, gente? É uma correlação muito interessante nos quadros convulsivos. Então, quanto mais frequentes eles forem, por isso que você precisa saber o que é que está causando. Ele teve uma convulsão e parou. Não vou levar o veterinário não, mas ficou bom. Bom, você precisa saber o que provocou aquilo. Foi um trauma mecânico naquele momento? Tudo bem. Que foi a extensão daquele trauma? É um problema desses sistemas que eu falei a você. Ele pode ter uma hepatite, pode ter uma injúria infecciosa, na maioria das vezes, nesse sistema renal, e aí está provocando esse problema. Pode ter questões de algumas viroses. Uma infinidade de problemas relacionados a isso, seja inclusive hereditários, e tem medicação para você controlar isso, e você acha que está tudo normal. E aí, esse tempo da convulsão, às vezes, ele tende, às vezes, na maioria das vezes, eles serem cada dia mais frequentes e cada dia mais extensos. Ou seja, se você não tomar providência para saber o que está acontecendo e tratar essa causa aí, talvez você vai aumentar essa frequência dessas convulsões. Ele tinha uma convulsão uma vez a cada 5 meses, 2 meses, e agora ele está tendo quase que mensalmente. Ele passava 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos em quadro convulsivo, ele agora está passando 1 minuto e meio. Então essa relação tempo e frequência e as sequelas geradas por isso é muito importante. Então, saber a causa das convulsões, isso é chave para que você dê uma qualidade de vida para o seu pet, para não ter traumas, ou até evite o seu pet de ir a óbito, porque tem traumas convulsivos que levam a óbito, até para uma parada cardiorrespiratória em alguns casos, ou traumas muito extensos que fica incompatível com a vida do petzinho, tá? E aí nós vamos finalizar o que fazer, né, gente? Bom, nós já descobrimos como é que foi, como é que acontece, hereditário, infeccioso, isso e aquilo, o sintoma é esse, precisa se preocupar com aquela questão do tempo, da frequência, tem que levar um veterinário. E o que é que a gente pode fazer em casa? E aí tem umas dicas bem interessantes. Primeiro nós falamos que esse quadro convulsivo, ele tem essa característica
muito intensa com o sistema nervoso muscular, né? O quadro convulsivo tem uma relação muito intrínseca, muito forte com o sistema muscular. Então o PET vai se debater, né? Bater cabeça, aumentar o trauma, risco de cair. Às vezes o PET está tendo um quadro convulsivo do lado de uma escada, vai despencar da escada, em cima de uma cama, vai cair da cama, vai piorar o trauma. Então, essas questões de você dar segurança durante o processo de convulsão é importantíssimo. Você embrulhar ele num edredom, vai se mijar, mas ele vai se mijar, vai melar meu edredom, vixe Maria, aí ele vai cagar, vixe, vai cagar meu edredom. Bom, deixa cagar, bota lá na lavador, né? Na máquina de lavar tá aí para isso. Mas se você faz esse procedimento, você vai dar esse conforto pro PET, para ele não se machucar mais ainda, porque a tendência é que ele se bata, principalmente a área da cabeça, o crânio, e lesionar ainda mais e piorar ainda mais esse trauma ou essa lesão ou as consequências desse quadro convulsivo, né? Então essa situação de enrolar no edredom, ela é legal, simples, fácil, não tem muito o que discutir, tá bom? Gente, vocês estão entrando aí na nossa live, fiquem à vontade, aqui é o programa Mundo Pet Continental. Falamos sobre essa temática PET e a pauta do dia de hoje é esses quadros convulsivos, né? As suas consequências e tudo mais, tá bom? Bom, nós falamos aí ainda nesse rol, né, nesse caminho, né, nessa vertente, como diz o nosso amigo Plínio, conselheiro Plínio, o que fazer, e aí tem uma situação bem interessante. Lembre-se que nós falamos que o PET ele fica inconsciente. Na maioria das convulsões, principalmente quando ela é mais generalizada, você lembra, focal e generalizada, principalmente nessa maior, que ela abrange mais áreas do cérebro, geralmente o PET fica inconsciente, ou seja, ele perde consciência. O PET que perde consciência, não adianta você ficar gritando do lado dele, porque ele não vai ouvir. Ô, fulano, lá o nome do dogzinho. Ô, Billy, reage Billy, sacode Billy, reage Billy, grita no pé do vídeo de Billy. Não vai entrar. Aliás, é desaconselhável, porque mesmo ele estando inconsciente, essa percepção ambiental e mesmo ele não estando percebendo o que está ao redor dele, o sistema nervoso está funcional. E aquele estímulo auditivo, nervoso, grito, zoado, isso tudo ele está absorvendo. E isso acaba exacerbando ainda mais esse descontrole dos impulsos elétricos que nós estamos falando, que já estão descontrolados. Então, gritar, Billy, reage, Billy, não é. Eu sei que é difícil, né? Tá, o nosso cachorrinho lá tendo um quadro convulsivo, dificilmente você vai ter aquela tranquilidade de ser assim, mas é o que precisa ser feito, tá? Uma outra coisa que precisa ser posta pontuada aqui, é que todos esses estímulos, né, seja ele auditivo, olfativo, visual, bota o PET no local escuro. A luminosidade, ela é também um fator de estímulo, impulso elétrico, né, desse processo, que vai exacerbar ainda mais esse processo de excitabilidade do PET, né? Diríamos assim, nesse quadro convulsivo. Então, você levar o PET para um local tranquilo, sem zoada, nada de movimentos bruscos, embrulhar ele num edredom, botar ele lá quietinho, geralmente de lado, porque ele saliva, se lembra? Você limpar esse excesso de saliva, porque ele pode aspirar. Então, esse excesso de saliva, você pode passar um pano, uma toalha, alguma coisa para ir tirando esse excesso. Durante o processo de convulsivo, ele geralmente saliva. E durante esse processo de salivação e bater, e pererê, ele pode aspirar. Você lembra? Pneumonia por aspiração, dentre outras fatalidades. Então, você tirar esse excesso de saliva também vai contribuir para que você tenha um risco menor de consequências, falando em consequências para o seu PET. Uma outra coisa bem interessante que eu recomendo, que eu já fiz muito, que eu achei interessante, durante esse processo de desordem, nesses impulsos nervosos, se você pegar seu PET, você vai ver que ele vai dar uma esquentadazinha. É como se fosse aquele quadro febril emocional, né? As emoções são terríveis. O nosso sistema nervoso, ele faz de tudo. Quem controla a temperatura, né? Sobe e desce, todos esses sistemas. Então, durante esse processo convulsivo, geralmente há um aquecimento do PET. E, às vezes, uma água geladinha nessa área frontal, na área da cabeça, cuidado com o nariz, mas na área da cabeça, para esfriar esse sistema, é interessante. Já usei muito água fria, não é gelada, não, viu? Água fria, não precisa ser com gelo. Não sei que ele tivesse com um quadro de aumento muito grande de temperatura. Mas
uma água fria geladinha no rosto, nessa área do crânio, da área da cabecinha, esfria esse sistema e ajuda bastante também ele estabilizar, né? Então, silêncio, escuridão, o edredom para evitar esses traumas das pancadas, que ele vai se bater cabeça. A limpeza dessa saliva aí é bem interessante para que ele não aspire. E essa águazinha molhada na fronte do animal, né? No crâniozinho, para esfriar esse sistema. Eu tive resultados muito bons utilizando de água fria. Não precisa ser gelada com gelo, não. Água fria, água de geladeira, uma águazinha friazinha ali. Você bota, molha e vai com um panozinho ali, vai ter um resultado bem interessante. Então são procedimentos que você pode fazer em casa. Feito isso, seu pet vai estabilizar. Essas convulsões, elas podem ser recorrentes, depende da causa. Por isso é importante você levar para um profissional veterinário que vai ver e avaliar esse quadro seu, do seu pet. Tá bom, gente? Bom, Sivalmo Velho, bota aí nosso spotzinho dos nossos colaboradores, que rapidinho a gente volta para o vídeo, que é bem rapidinho, e a gente finaliza o nosso programa de hoje, tá bom? Fica aí que a gente já volta. Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Na Autoescola Fiuza, você tem condições especiais de pagamento e garantia na finalização do seu laudo, tanto na primeira habilitação quanto na renovação. Habilitação para motos, carros e micro-ônibus é na Autoescola Fiuza. Uma equipe de profissionais altamente qualificados espera por você. Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 610 Centro, em Serrinha. Telefone 75-3261-5301. Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Seu pet está precisando de uma avaliação cirúrgica? Então procure hoje mesmo a Clean Pets. Lá você e o seu pet encontram uma completa estrutura para a realização de cirurgias, com um profissional qualificado e preparado para oferecer para o seu pet o melhor atendimento. Dr. Danilo Alves Boaventura espera por você e o seu pet na Clean Pets. A Clean Pets dispõe de um completo centro cirúrgico, além de uma estrutura moderna para a realização de diversos procedimentos que o seu pet precisa. Segurança para o seu bichinho de estimação, tranquilidade para você. Clean Pets, venha nos conhecer. Rua Joaquim Ortélio, número 354, Centro Serrinha. WhatsApp 75999877400. Clean Pets, a saúde do seu pet em boas mãos. TEP VIP Estética, onde você encontra de tudo para realizar aquele procedimento estético: limpeza de pele, rejuvenescimento facial, botox, preenchimentos, microagulhamento, peelings, depilação, design de sobrancelhas, sobrancelhas com rena, micropigmentação de sobrancelhas definitivas, massagens modeladoras e redutoras, massagens relaxante, banho de lua, tratamento de microvasos e muito mais. TEP VIP Estética, Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 124, Centro Serrinha. Telefone 3261-1367. WhatsApp 75991569370. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Na Dogs Pet Shop, o seu pet encontra toda a estrutura de um salão pet para o seu amiguinho sair daquele jeito: banho, tosa, desembaraçamento, hidratação dos pelos, serviços de leva e trás, tratamento parasitário e muito mais. Traga o seu bichinho de estimação e venha conhecer a nossa equipe. Além disso, contamos com consultório veterinário para atendimento clínico a seu pet, com realização de consultas, vacinas, exames curativos e tudo mais que o seu pet necessita em um atendimento veterinário. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Rua Campos Filho, número 41, Centro Serrinha. WhatsApp 759-8130-0370. Siga o nosso perfil no Instagram, @Dogs Pet Shop Serrinha. Opa, rapidinho, já voltamos. Agora vamos ouvir rapidinho a doutora Karine Henriques. Ela é médica veterinária, ela vai falar um pouquinho sobre esses quadros convulsivos. Aprenda a diminuir o sofrimento do seu pet nesse quadro, tá, gente? Vamos botar aí para ouvir. Vamos lá, Sival. Cães comem gatos. As convulsões são alterações neurológicas graves que podem levar o animal a óbito. As convulsões podem indicar problemas em todo o corpinho do animal. Pode ser lesão renal, pode ser lesão hepática, pode
ser um quadro de intoxicação, pode ser alguma infecção, pode ser alguma causa idiopática, que é quando o médico veterinário não consegue descobrir uma causa provável que esteja provocando o quadro convulsivo no animal. Então, o que a gente pode fazer em casa, em casos de convulsões, seja no cãozinho ou seja no gatinho? O primeiro passo, que é o mais complicado de todos, é não desesperar. Eu sei que é difícil a gente não desesperar porque se trata de um animalzinho que a gente tem um valor afetivo muito grande. Porém, não vai adiantar de nada a gente começar a chorar, começar a implorar para o animal parar de ficar com aqueles movimentos involuntários, porque ele não está consciente mais. Manter a calma, a gente deve pegar o animalzinho e tirar ele de qualquer local que possa oferecer riscos. Por exemplo, se ele estiver em uma escada, tirar ele da escada porque ele pode cair e provocar fraturas. Se ele estiver em cima de uma cama, tirar ele da cama, da beiradinha da cama, porque ele pode cair daquele local. Se ele estiver no sofá, também tirar. Então, se ele estiver em um local alto, tirar e colocar num local mais seguro. Se tiver móveis ao redor, tentar arredar aqueles móveis para evitar que o animal se debata e se machuque ainda mais. A outra coisa que a gente pode fazer em casa é pegar uma toalha bem felpuda ou então pegar um edredom e enrolar o animal nessa toalha. Porque quando a gente enrola o animal nessa toalha, a gente vai minimizar os danos dele ficar se debatendo contra o chão. As únicas coisas que a gente pode fazer em casa são essas. E a convulsão é autolimitante, então com o tempo o animal vai parar de ter aquele quadro convulsivo e vai voltar ao estado normal. Lógico que dependendo da patologia, a frequência da convulsão vai alterar. Então vai ter animal que vai ter uma convulsão hoje, daqui 2 meses vai ter outra, vai ter animal que vai ter uma convulsão agora e daqui 3 minutos ele vai ter outra. Cada caso é um caso. E sempre que o nosso animal tiver tido um quadro de convulsão em casa, levar um médico veterinário, porque vai ser o médico veterinário que vai avaliar o seu animal, fazer um histórico, fazer uma anamnese correta, fazer um exame clínico e assim pedir um exame para a gente tentar descobrir qual foi a causa da convulsão. Porque às vezes a convulsão passou, mas o problema continua no seu animal. E quanto antes você descobrir a causa da convulsão, melhor vai ser o prognóstico do seu cachorrinho ou gatinho. Então vai ter, depois do diagnóstico do médico veterinário, vão ter animais que vão para acupuntura, vão ter animais que vão tomar medicamentos nutracêuticos e vão ter animais que vão ter que tomar medicamentos para evitar esses quadros de convulsões para o resto da vida dele. Lógico que sempre por acompanhamento do médico veterinário. Então a gente vai ficando por aqui com mais um vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem ficado. Opa, já retornamos novamente ao nosso programa aqui, voltamos para os estúdios da Continental, para a gente finalizar o nosso programa de hoje. Vocês ouviram aí, doutora, né, eu sou péssimo para gravar, Sival, Karina Henriques, essa aí mesmo, Sival botou ali para eu ver, Karina Henriques, ela apontou direitinho, foi bem sucinto, mas ela falou tudo aquilo que a gente já tinha dito aqui também, até porque eu tinha visto o vídeo dela e pesquei algumas coisinhas delas aí, né, aquela do sofá ali, da cama, eu pesquei dela, viu? Mas assim, ela falou da autolimitante, né, a convulsão é isso, geralmente o pet começa, ele vai convulsionar e vai parar, mas você não pode deixar de levar para o veterinário, porque ele que vai ver a causa, você viu o que ela falou? Descobrir a causa, porque senão isso acaba se tornando cada dia mais intenso, mais frequente, e aí sim você vai ter problemas, tá bom? Gente, encerramos o nosso programa Mundo Pet Continental. Agora vamos ter, Sival, a Igreja Viva, né? Já chegou aqui o nosso amigo, já entra no ar e a gente volta na sexta-feira, tá bom, gente? Um abraço a todos e tchau, tchau.